estamos fazendo uma campanha de oração, 30 dias de oração pela família. A cada dia um devocional, nós estamos postando esses devocionais nos grupos de WhatsApp da igreja. Se você quiser ter acesso a esse material, fale comigo, eu te passo o meu número e caminho para você também, para que você possa acompanhar esse restante do mês agora, e até os dias que já passaram, se você quiser ter acesso, nós mandamos para você. E nós estamos então hoje dando continuidade a uma leitura de um texto que fizemos na semana passada, no livro de Atos dos Apóstolos, que narra uma tempestade enfrentada pelo apóstolo Paulo, junto com outros prisioneiros que estavam sendo levados cativos para Roma. E no meio dessa viagem acontece um grande temporal, e nós não lemos toda a história na semana passada, para que dessemos continuidade hoje. Queremos então hoje dar continuidade nessa narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando que, nesse caso, o tema da nossa reflexão hoje é que essa tempestade vai passar. E cada um de nós, ou estamos enfrentando, ou já enfrentamos no passado, ou podemos enfrentar futuramente tempestades na nossa vida. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós pode dizer-se numa condição ou numa posição que esteja imune a passar por temporais, por vendavais, e nós precisamos aprender lições e, sobretudo, não esquecer que, seja qual for a tempestade que você estiver passando ou venha passar, há um Deus de poder que vai fazer com que essa tempestade cesse e volte a bonança na minha e na sua vida. Amém? Eu quero relembrar então o que nós falamos na semana passada, só para o título, foi enfrentando as tempestades da vida. E eu quero relembrar o contexto da leitura bíblica que vamos fazer daqui a pouco, para que você possa situar. Como eu disse, Paulo estava sendo levado cativo, prisioneiro para Roma, e ele sai ali, embarca naquele navio junto com 270 outras pessoas que estavam sendo levados prisioneiros para Roma. Uma decisão equivocada é tomada pela liderança daquela embarcação, quando Paulo diz a eles que não deveriam seguir viagem, mas eles mesmo assim insistem e tomam essa decisão equivocada, negligenciaram assim os conselhos que Paulo estava dando. Com consequência disso, entraram numa tremenda tempestade que durou vários dias. Aí com a demora e sem conseguirem dar volta e controlarem a situação do navio, eles jogaram as redes, jogaram todo o maquinário, tudo que tinham, jogaram fora, e já tinham perdido as esperanças, quando então um anjo do Senhor aparece a Paulo e recobra a esperança de cada um deles com uma promessa de Deus, dizendo que nenhuma das vidas daquela embarcação se perderia, seriam perdidos apenas o navio e os utensílios que lá estavam. E Paulo então, de prisioneiro, passa a líder daquela caravana, daquela embarcação, dando as direções segundo a vontade de Deus. Então, nesse contexto é que nós queremos hoje falar a nosso coração. Essa tempestade vai passar, e nós vamos fazer a continuidade, a leitura seguinte do versículo que paramos na semana passada. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 27, vamos ler a partir do verso 27 em diante. É uma narrativa um pouco longa, mas ao mesmo tempo a gente fica maravilhado que Lucas, o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, melhor dizendo, é que está escrevendo esse texto, e a gente fica impressionado com a riqueza de detalhes com que Lucas narra esses episódios acontecidos ali dentro daquele navio, e que nos enriquecem também. Atos 27, dos versos 27 a 44, o texto diz assim: na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras,
lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar e, a pretexto de lançar âncoras da proa, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido e até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo ao mar, todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa do vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro no mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém. Essa leitura cheia de detalhes, como eu disse, narrada por Lucas, nos dá uma dimensão da situação que aqueles marinheiros e também toda a tripulação e os prisioneiros, juntamente com Paulo, estavam enfrentando nessa viagem para Roma. A situação caótica em que aqueles homens estavam, meus irmãos, bem se assemelha ao caos que temos vivido no nosso país nos dias de hoje. A situação preocupante de uma grande tempestade, onde aqueles homens experientes em embarcação, experientes no manejo e no traquejo em conduzir uma embarcação em alto mar, já não estavam dando volta, já não tinham mais esperanças, já não estavam conseguindo pelos seus próprios meios, pelas suas próprias capacidades, darem volta àquela situação. E quantas famílias não estão assim também hoje? Quantas pessoas não estão hoje também desesperadas? Essa semana ouvi o relato de uma irmã narrando que no prédio onde ela mora, uma pessoa se atirou de alguns andares acima do dela. E não era uma moradora, era uma empregada doméstica que trabalhava naquele prédio, na casa de um dos moradores. E depois de uma discussão muito forte dessa pessoa com um familiar dela, uma discussão ao telefone, ela, num ato de insanidade, de desespero, atirou-se daquele, não sei se do 7º andar, do 10º andar, não importa, mas o fato é que ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu. E quantas pessoas estão assim, desesperadas, dando fim à sua própria vida, por não terem mais esperança em seus corações. Se esse é o seu caso nessa noite, eu quero dizer para você que ainda há esperança. E essa esperança tem um nome, e o nome dessa esperança é Jesus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. Amém? Por isso não duvide do poder de Deus, confie nele. Eu quero então pensar em primeiro lugar, mesmo que demore, persevere na fé. Mesmo que demore,
persevere na fé. Queria ler o texto para você que diz assim: na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Veja, o texto está dizendo aqui, na 14ª noite, para pensar, 14ª noite, quer dizer, 14 dias, 2 semanas inteiras enfrentando uma tempestade. Sabe o que é isso? Sem parar para dormir, para ter descanso, ter qualquer tipo de alívio, 14 dias seguidos, 14 noites adentro, aqueles marinheiros enfrentando uma tempestade que não passava. E nós, muitas vezes, enfrentamos tempestades assim, que parece que nunca vão acabar. Há famílias enfrentando situações que parecem não ter fim, tempestades que parecem que nunca vão acabar, nuvens negras que parecem que nunca vão se dissipar. Mas eu gostaria de dizer para você, mesmo que demore, persevere na fé. Mesmo que demore, continue confiando no Senhor. Em primeiro lugar, tenha paciência. Esse é um pedido difícil de fazer nos dias de hoje, não é verdade? Pedir paciência para as pessoas é um negócio complicado. Vivemos na era do imediatismo. Não sei quantos vão lembrar aqui, não quero denunciar a idade de ninguém. Você ia escrever uma carta para alguém, não sei quantos lembram disso. Você escrevia uma carta, colocava no envelope, levava no correio, às vezes enfrentava fila também no correio. Aí você colocava lá, aí passava 1, 2, 3, 4 dias, aí a carta chegava lá, onde você mandou. Aí a pessoa de lá olhava a carta, lia a carta, escrevia tudo de novo, colocava no envelope. Ninguém aguenta isso mais. O correio hoje só manda cobrança para casa da gente, é ou não é verdade? Ou é só lá em casa que chega a cobrança? Ninguém manda carta mais para ninguém, por quê? Nós somos da época do imediatismo. Você manda um WhatsApp agora, e se tiver 2 risquinhos de azul, você já quer a resposta. Olha lá, já viu minha mensagem e não respondeu. A gente fica querendo logo, já arrumaram um jeito até de esconder aqueles 2 risquinhos azul, né? Eu quero ver, mas não quero responder agora. E assim as pessoas estão na era do imediatismo, a comunicação instantânea. Uma coisa acontece lá do outro lado do mundo, você fica sabendo agora. E a gente está acostumado não só com a comunicação instantânea, mas a gente quer também serviços instantâneos. Você liga e quer a pizza em 10 minutos. Se for 11 minutos, não pago mais. Volta a pizza ou então deixa ela aqui sem eu pagar. Se passar, entra no delivery com o seu carro, abre só o vidro e do outro lado já tem que estar o lanche pronto. Se demorar a ficar o lanche pronto, já começa a buzinar. Eu quero ir embora, eu quero o meu lanche. Vivemos na era do imediatismo, mas a palavra de Deus nos aconselha a ter paciência no Senhor. Veja o que o Salmo 40 diz, vamos ler junto comigo. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, mas foi quando? Quando esperei com paciência no Senhor. O tempo de Deus não é o meu tempo. O agir de Deus não é segundo o meu relógio, segundo a minha agenda, segundo a minha vontade, segundo o meu clamor, segundo a minha intensidade de pedir. Não, Deus vai agir no tempo dele, precisamos ter paciência. Por isso, eu e você precisamos continuar crendo. Apesar das dificuldades, apesar de ser difícil, apesar da espera que não parece, nunca é confortável, mas eu e você só temos uma saída. Qual outra saída temos a não ser continuar crendo? Vamos entrar no desespero? Vamos jogar a toalha? Vamos desistir de lutar? Vamos desistir da nossa família? Desistir da nossa casa, dos filhos, do marido, da esposa? Não. Precisamos continuar crendo, porque há um Deus de poder que na hora certa agirá e trará salvação à nossa vida. Por isso, eu conclamo você a perseverar na fé. A perseverança, meus irmãos, falávamos isso na escola bíblica esses dias atrás. Paulo disse que no final da sua vida, um dos textos maravilhosos do apóstolo Paulo foi dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e o quê? Guardei a fé. Paulo perseverou na fé.
apesar dos açoites que sofreu, do naufrágio que sofreu, como nós vamos ver daqui a pouco, apesar de tantas outras lutas que ele passou, mas ele guardou a fé. Você e eu não podemos perder a nossa fé. Não podemos perder a fé em Deus, em Jesus, o nosso Senhor, na palavra de Deus que é viva e eficaz e poderosa na minha e na sua vida. Por isso eu queria ler esse texto com você, Mateus 24, 13, quando Jesus disse para os seus discípulos: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu e você temos uma meta, temos um alvo: perseverar em crendo em Deus, perseverar na fé em Jesus até que Ele volte, ou até que Ele nos chame para encontrarmos com Ele. E que na minha lápide, na sua lápide, não quero ser mórbido nem falar de assuntos assim nesse momento, mas que possa ser escrito na nossa lápide lá: esse combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Amém? Que assim seja dito a meu e a seu respeito. E há um outro texto da palavra que eu queria ler com você, que eu gosto muito, que é de Hebreus 10, 39, que diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Crente não é crente que dá volta atrás, que dá um passo atrás, que retrocede. Nós temos que avançar, meus irmãos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Seja qual for a luta dentro da sua casa, seja qual for a luta na sua família, seja qual for a luta na sua vida pessoal, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, avance, continue crendo no Senhor, creia que Ele é poderoso, avance para a vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia. Por isso eu e você não podemos ser como os que retrocedem, aqueles que desistem, aqueles que abandonam, desistindo da vida, desistindo dos projetos, desistindo até mesmo da própria família. Não podemos desistir, temos que avançar, seguir em frente, porque Deus está conosco. E há um hino aqui da Cassiane que me fez lembrar enquanto preparava essa mensagem. Vamos ver quantos são fãs de Cassiane para cantar comigo. Conhece aquele cântico ali? Se cair 1000 ao teu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado desse jeito desistir, porque... Tem muito fã de Cassiane aí, né? E como é que continua? Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém, glórias a Deus. Tem muitos fãs de Cassiane aqui. Veja o que o texto, esse cântico está dizendo. Lá o Salmo 190, no Salmo 91, né? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Promessas de Deus para nós. Há anjos do Senhor trabalhando a meu e a seu favor. Há uma ação poderosa de Deus lutando por mim e pela sua vida, trabalhando ao nosso favor, até mesmo quando estamos dormindo. Até mesmo quando você está totalmente vulnerável, que é o momento mais vulnerável do que a hora que a gente está dormindo. Estamos totalmente desprovidos de capacidade de defesa. Quando estamos dormindo, pode acontecer qualquer coisa conosco e não dá para defender. Até nesse momento, o Senhor está trabalhando a meu e a seu favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nós temos que perseverar. Não podemos desistir das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Segundo lugar, enxergue a mão de Deus na tempestade. Veja o texto aqui, o verso 42 e 43. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto, irmãos, é que quando nós enfrentamos lutas e tribulações, às vezes enxergamos tudo na nossa perspectiva. Olhamos para situações que nos acometem, que nos acontecem,
dentro da perspectiva do plano onde nós estamos. Mas eu preciso lembrar, você precisa lembrar, que mesmo que nuvens negras estejam tapando o sol, o brilho da luz do Senhor sobre a sua vida, acima dessas nuvens negras há um sol que continua brilhando. O sol da justiça, que é Jesus, continua raiando além das nuvens negras. Não sei quantos já tiveram a experiência de pegar um avião, de decolar num dia de chuva, e depois que o avião atravessa as nuvens, você vê aquele sol maravilhoso, brilhando lá nas alturas. Já tive essa experiência, coisa tremenda, de você decolar com o avião num tempo de chuvoso, um dia feio, escuro, sem brilho do sol, e que maravilha, quando atravessa as nuvens, está lá o sol brilhando maravilhosamente. Assim você precisa se lembrar, que acima desse negror de nuvens pesadas, que talvez estejam pairando sobre a sua cabeça, há um Deus de poder, que continua governando todas as coisas, que está no controle de todas as coisas. Para quem não há impossíveis, para quem não há nada tão difícil, há um Deus de poder, que luta e trabalha por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O mas de Deus faz a diferença. Viu o texto? Os soldados estavam querendo matar todos os prisioneiros, mas o centurião, que se afeiçoou a Paulo, que viu em Paulo um homem de Deus, não permitiu. Assim também na minha e na sua vida, esse mas de Deus está acontecendo todos os momentos. Tantas vezes que talvez eu e você nem percebemos. Um ladrão estava para te assaltar, mas Deus interviu e não permitiu. Alguém estava pronto para te prejudicar, mas Deus interviu e não permitiu. E quantas vezes na nossa vida a ação poderosa de Deus muda a história, muda a perspectiva, muda os acontecimentos, por amor a mim e a você. O amor de Deus é tão grande, que Ele é capaz de mover os céus e a terra, por amor a mim e a você. Você precisa crer nesse amor de Deus, confiar no amor de Deus, e saber que as promessas dEle não se perdem, que Ele continua te amando, apesar de mim, apesar de você. Deus é tão maravilhoso, que o amor dEle não depende dos nossos méritos, nem dos nossos deméritos. Não é sendo bonzinho, ou sendo alguém que faz tudo certinho, só assim que Deus vai me amar. Lembra da parábola do filho pródigo? Um filho resolveu sair de casa, pediu a herança sem ser o momento de pedir. Ninguém pede a herança com um pai vivo. Quando o menino pede a herança para o pai, é como se ele dissesse: pai, isso está demorando muito para morrer. Eu não vejo a hora de botar a mão nessa bufunfa aí, de botar, como dizia o Didi, né? Não vejo a hora de botar a mão nessa grana preta que o Senhor tem, e o Senhor não morre. Então me dá a minha parte da herança. E aquele menino foi, gastou tudo, de forma irresponsável, até ficar sem nada, sem amigos, cuidando de porcos, numa situação deplorável. E ele volta para a casa do pai. Quando ele volta, o pai tinha uma lista de defeitos dele? Não. O pai botou o dedo no rosto dele, acusando da ingratidão que ele tinha feito? Não. O discurso que ele tinha preparado, o pai nem quis ouvir. Já mandou o empregado chamar, colocar um anel no seu dedo, colocar sandálias nos seus pés, colocar roupas novas nele e fazer uma grande festa pela chegada daquele filho. Deus está assim também, de braços abertos, esperando você vir. Deus está assim também, esperando esse abraço, querendo te dar esse abraço, para que você venha para o colo dele e possa chamá-lo de pai novamente. Ah, que Deus de poder que é o nosso Deus. Deus não perde batalhas. Eu gosto muito desse texto, como tantos textos da palavra de Deus, que fala daquilo, não que talvez vai acontecer, mas daquilo que vai acontecer, daquilo que é uma promessa e uma certeza. No livro de Apocalipse, aqui essa referência ao nosso Senhor Jesus, Apocalipse 6, verso 2 diz: e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ah, Jesus não sai, meus irmãos, para perder. Quando Jesus se levanta, ele se levanta porque ele é o vencedor.
Não há quem possa ser páreo a Ele. Não há quem possa impedir o seu agir. Não há quem possa ser oponente à altura de Jesus. Ele é o vencedor que cavalga para vencer. Como diz o cântico que nós cantamos, Jesus é o vencedor. E se você estiver com Ele, Ele também te dará a vitória nas suas lutas, nas suas tribulações, porque Ele é aquele que vence para sempre. Deixa Deus te usar. Diga você também: usa-me, Senhor. Assim como Deus usou a vida de Paulo na vida daqueles homens que estavam ali. E veja, nem todos aqueles que estavam no barco eram amigos de Paulo. Paulo era um prisioneiro. Você viu aqui na narrativa que o desejo dos soldados era de matar todo mundo para que ninguém fugisse da embarcação, incluindo Paulo. Se não fosse a intervenção de Deus através do centurião, todos tinham morrido e Paulo também. Mas Paulo foi usado naquele barco para trazer vida a todos que estavam ali. E Deus quer te usar. Talvez você diga assim: mas na minha família só tem eu de crente. Mas Deus quer te usar lá mesmo. Lá no meu trabalho só tem eu de crente. Eu vou sair de lá, vou pedir a Deus para abrir outra porta para mim. Eu fico pensando que Deus fala, deve estar pensando: puxa vida, mas eu tinha colocado ele lá para ser o meu representante, para ser alguém que levaria as minhas boas novas àquelas pessoas, e ele está querendo sair. Seja um instrumento de bênçãos na mãos de Deus. Lembra do que Deus disse para Abraão? Uma frase curtinha, que é tão pesada e tão desafiadora para nós. Deus virou para Abraão e disse para ele assim: sê tu uma bênção. Você pode repetir isso? Sê tu uma bênção. Agora fala isso olhando para quem está do seu lado aí. Sê tu uma bênção. Cutuca ele aí e fala com ele: sê tu uma bênção. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Ah, meus irmãos, tem muita gente sofrendo, mais do que a gente imagina. Esse caso mesmo dessa senhora que se atirou lá do prédio, não era uma moradora, era uma empregada, uma ajudadora de uma idosa que estava lá. Mas e quantas vezes, às vezes é um morador, que mora no apartamento de cima ou ao lado, e uma tragédia assim acontece. Quantas vezes você deve ter ouvido gritos de briga, de intriga, talvez até pedidos de socorro, de pessoas que moram perto de você. As pessoas estão sofrendo. Eu sempre gosto de dizer, e é uma verdade que sinto no meu coração: viver a vida que nós vivemos hoje, ao lado de Jesus, tendo a igreja, tendo os irmãos, tendo com quem orar, com quem compartilhar as lutas, com quem chorar, um ombro amigo para poder compartilhar as lutas, e ter Jesus ao nosso lado, poder orar a Ele, poder colocar a nossa vida no altar, poder colocar diante dEle aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, aquilo que nos amargura. Tendo tudo isso, a vida já é tão difícil. Agora eu fico imaginando, e quem não tem isso? E quem não tem um ombro amigo? E quem não tem Jesus para poder chorar as mágoas, para poder falar da sua dor, falar da sua dificuldade? Tem tanta gente assim, mais perto de você do que você imagina. Talvez essa pessoa esteja dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez essa pessoa esteja mais perto do que você imagina. Já viu pessoas que gostam muito de sorrir? Nada contra, eu gosto também de pessoas assim. Pessoas, amigos nossos que são muito sorridentes. E sabe uma coisa que eu descobri com o tempo? Que muitos desses que sorriem tanto, às vezes estão sofrendo tanto. E fazem do riso e fazem do humor uma forma de fuga. Quantos palhaços, não no termo pejorativo, palhaços mesmo, que tenha como profissão ser um palhaço. Quantos que morrem amargurados, quantos que chegam até o suicídio, quantos artistas que você vê sorrindo na TV, estampando uma figura até invejável, até desejável por alguns. Ah, como eu queria ser como aquele ator, como aquela atriz. Ah, como eu gostaria de viver a vida que ele tem. Pense duas vezes, pense duas vezes. Quantos deles
tem uma vida profundamente triste, amargurada, que ali na TV, enquanto as câmeras e as luzes estão ligadas, estão desempenhando um papel, estão ali travestidos de algo que na verdade não são. Muitos deles recorrem até drogas para conseguirem fantasiar e conseguirem dissimular a dor lacinante que está lá dentro do coração. Nós precisamos nos alegrar no Senhor e deixar-nos ser usados por Ele para abençoar a vida de muitos. Finalizando, todos chegarão a salvo, e nessa história, todos também chegaram a salvo, como Deus havia prometido através do anjo. Então o texto diz: então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra, os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Assim, meus irmãos, Deus quer também conduzir o nosso barco família, para que todos cheguem sãos e salvos à terra prometida, à Nova Jerusalém. O Senhor quer nos conduzir até lá. Mas nessa história, houve um naufrágio. O barco se perdeu. Deus já havia dito que isso aconteceria. E às vezes a gente pensa, poxa, mas se Deus salvou a vida de todos, por que não salvou o barco também? Por uma razão. Se Deus tivesse permitido que aquele navio chegasse intacto, ancorasse e todos descessem do navio, aqueles homens iam atribuir essa vitória a si próprios. Eles diriam: vejam como nós somos bons administradores, vejam como nós somos bons marinheiros, vejam a fama ia correr, não dando glórias a Deus, mas dando glórias a si mesmo. E muitas vezes Deus permite que aquilo onde nós estamos depositando o nosso orgulho e a nossa capacidade, às vezes Deus permite a gente perder, para que a gente saiba e a gente possa dar glória somente a Deus, porque Ele que é digno de todo louvor e toda glória. Por isso, confie somente no Senhor. A sua confiança, o seu amor, a sua fé precisam estar firmados num só lugar, no Senhor. E o hino 366 do cantor fala isso: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. E a melodia diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A nossa fé, o nosso amor precisam estar embasados num só lugar, na rocha que é Jesus. A nossa casa precisa ser edificada sobre a rocha que é Jesus. Aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais queremos bem, precisam estar firmados na rocha que é Jesus. Você precisa edificar a sua casa na rocha que é Jesus, não em fundamentos vãos, não em filosofias humanas, não no achismo deste ou daquela pessoa, não nos conselhos vazios que são tantos por aí, que você vê nas novelas, por exemplo. Essa semana um amigo nosso compartilhou um esboço dele de mensagem, eu achei muito bacana. E ele usou como argumento a palavra novela. Ele fez é como se fosse um acróstico da palavra novela, separou novela, como se fosse no espanhol, não veja, não vê-la. E novela é isso mesmo. Não vê-la é a melhor solução, é a melhor saída para você. Não assistir novela, não vê-la é a melhor coisa que você pode fazer para a sua casa. Fuja das novelas, não tem nada que presta, não tem nada que edifica, não tem nada nem de amável, nem de louvor, nem de boa fama, como diz a palavra, que deve ser o que norteia o nosso pensamento. Não vai encontrar nada disso lá. Fuja daquilo que não presta e que não vai edificar a sua casa, que afunde o navio da presunção. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas o quê? Dá graça aos humildes. Então, se você quer ser abençoado pelo Senhor, faça como Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Lembra? No Sermão da Montanha, Jesus iniciou o seu sermão com as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que Jesus citou, lembra qual foi? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? É alguém que reconhece que não consegue fazer nada
sem Deus ao seu lado. Alguém que reconhece e declara a sua total incapacidade, a sua total dependência de Deus. Esse é alguém pobre de espírito. Você quer ser abençoado por Deus? Então declare: eu não sou nada sem Jesus. Eu não sou nada sem Deus. Sou dependente dele. A promessa se cumpriu. Todos chegaram a salvo àquela praia. Deus tinha feito uma promessa a Paulo e àqueles marinheiros de que nenhuma vida se perderia, e isso se cumpriu. E Deus também tem promessas para você. Há perdas que se transformam em vitórias. Como eu disse, aquilo que começa a representar um Deus da nossa vida, aquilo que começa a colocar em xeque a nossa dependência de Deus, aquilo que começa a tirar Deus dos focos e colocar o nosso eu, as nossas capacidades, a nossa força como sendo aquilo que vai garantir a nossa vitória. Isso precisa ser colocado fora. Isso precisa ser arrancado da nossa vida, ainda que a duras penas, ainda que com sofrimento. E tem uma história, eu não sei até que ponto ela é verídica ou não, com tantas notícias fake que existem hoje, mas essa é tão antiga. Desde que eu era pequeno, eu ouço dizer que o navio Titanic, quando foi construído, dizem que os construtores disseram: esse navio nem Deus afunda. E a história mostrou que afunda, né? E que tragédia foi. E quando a gente vê essa história do Titanic, seja ela verdadeira ou não, uma coisa eu sei: se disseram isso, a prova veio logo em seguida, que o navio afundou. Mas se não disseram isso, talvez faltou também consagrar esse navio ao Senhor, declararem: esse navio aqui, ele é muito capaz, mas nós precisamos de Deus para chegar do outro lado. Alguma coisa faltou. O fato foi que o navio, com centenas de pessoas, afundou, naufragou. E eu fico pensando quantas pessoas também pelo mundo afora andam vivendo como se Deus não existisse, andam fazendo mau juízo e até palavras de desrespeito e de desconsideração para com Deus, e que vivem uma vida como se Deus não fosse o dono da vida, que vivem como se pudessem garantir que estarão vivos amanhã. A Bíblia mesmo diz que a nossa vida é como um vapor, é como uma folha que cai, é como um vento que passa, é como uma brisa. Nós estamos aqui e de repente não estamos mais. Por isso precisamos firmar a nossa casa, a nossa âncora nos cuidados do nosso Deus, para que aconteça isso, para que você e a sua casa sejam salvos. A equipe de louvor vai nos conduzir num cântico, e esse cântico fala uma verdade tão maravilhosa, um cântico de fé, de confiança, um cântico que diz: nada temerei. Eu queria que você pudesse hoje sair daqui cantando esta verdade, na sua casa, na sua família, seja qual for a tempestade, seja qual for a luta que vocês estão passando, seja qual for a tempestade que você esteja enfrentando, Deus está aqui para segurar você pela mão, para dizer a você que há esperança no meio dessa tempestade, que Ele continua brilhando acima das nuvens negras, que a mão dele continua estendida com graça e misericórdia para te socorrer. Há um Deus de poder que quer hoje enxugar as suas lágrimas, que quer recobrar no seu coração a esperança perdida, um Deus que quer fazer de você um vencedor, não como uma palavra apenas fabricada, uma palavra dita de forma irresponsável, mas falo isso convicto de que o nosso Deus tem esse poder e Ele deseja fazer isso. Paulo disse para aquele homem carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você precisa crer. Para que você e a sua família sejam salvos, a condição é crer no Senhor Jesus Cristo. Entregue a Ele o controle da sua casa, da sua vida, nas mãos do Senhor. Vamos cantar com a nossa equipe de cânticos. Esse cântico: nada temerei, pelo louvor e honra ao Senhor.
seu amigo, Ele está ao seu lado. Se você ouviu essa palavra, deseja também entregar a sua vida a Jesus, não perca tempo. Deixa Deus fazer parte da sua caminhada. Deixa Jesus fazer parte da sua jornada. Convide Jesus para o seu lar, família. Deixe que Ele tome o leme nas mãos. Deixe que o controle de toda a situação esteja nas mãos dEle. Mãos de poder, mãos poderosas, que são as mãos do nosso Deus. Vamos orar. Quero orar com você e pela sua família, colocando a nossa vida no altar. Vamos juntos agora erguer a nossa fé, o nosso coração depositado no altar do nosso Deus. Oremos. Ó Deus querido, nosso Pai, nós estamos, Senhor, prostrados diante de Ti. Estamos diante de Ti, Senhor, declarando a nossa total dependência do Senhor. Aqui nesse altar, Senhor, estão famílias, vidas que estão passando por tempestades terríveis, por lutas, ó Deus, que parecem ser impossíveis de transpor. Mas nós cremos em Ti. Nós estamos declarando agora, ó Deus, que nada temeremos, que nosso barco, família, está nas Tuas mãos. Pedimos, Pai, que toda obra maligna, toda ação do maligno seja quebrada contra nós, toda cadeia, toda ação de Satanás seja desfeita, Senhor. Liberta as vidas daqueles que estão nos nossos lares, liberta os nossos familiares de toda maldição, de toda possessão maligna, de toda obra de Satanás. Que tudo seja desfeito agora, em nome de Jesus. Todo levante do inferno contra nós seja quebrado agora pelo poder do Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, e queremos descansar nos Teus braços. Queremos, Senhor, sermos conduzidos a pastos verdejantes, a águas tranquilas, como a Tua palavra nos promete. Dá, Senhor, que todos os nossos queridos que estão aqui agora possam provar isso, possam experimentar este milagre, possam provar destas maravilhas, vendo as suas casas sendo transformadas, as suas vidas sendo abundantemente enriquecidas pelo Teu poder. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de livramento. Aqueles que aqui estão ainda com o seu coração, talvez sem a presença do Senhor, que hoje seja o dia de entregarem suas vidas a Ti, de experimentarem uma nova vida, experimentarem uma nova experiência contigo, e que possam receber do Senhor o refrigério, receber de Ti o alento, receber de Ti o conforto, o encorajamento do qual nós não podemos viver sem Ele, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, guarda-nos com a Tua graça, com o Teu poder, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça